Rugas precoces sumiram, um jovem rosto jovem novamente após oração. Era uma tarde de domingo, depois do culto na congregação cristã no Brasil, quando olhei no espelho e senti um aperto no coração. Meu rosto, que antes era liso e cheio de vida, agora mostrava marcas profundas que não condiziam com a minha idade. Tinham apenas 29 anos, mas as rugas na testa, ao redor dos olhos e nos cantos da boca pareciam de alguém bem mais velho. Não era apenas uma questão de vaidade, mas de angústia, pois aquelas linhas no meu rosto me faziam sentir cansada, abatida, como se o peso da vida tivesse se antecipado sobre mim. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando passei por um período de grandes preocupações. Meu marido, que sempre foi um homem trabalhador e dedicado, perdeu o emprego de repente. As contas se acumularam, e a pressão para sustentar a casa recaiu sobre mim. Trabalhava como costureira, mas os clientes diminuíram, e o pouco que ganhava mal dava para o básico. As noites eram de choro, de orações desesperadas, de pedidos a Deus para que não nos faltasse o pão de cada dia. Durante meses dormi pouco, comi menos ainda, e o estresse foi se gravando em meu rosto como sulcos de dor. No início não dei muita importância. Achava que era apenas cansaço passageiro. Mas com o tempo, as rugas foram ficando mais marcadas. Amigas da congregação começaram a notar e com boa intenção diziam: "Você está tão magra, tão abatida, precisa cuidar de si." Mas como cuidar quando o coração estava apertado e a mente não descansava? Até meu marido, que sempre me elogiava, um dia olhou para mim com tristeza nos olhos e disse: "Você não é mais a mesma. Parece que envelheceu de repente." Aquelas palavras doíram mais do que qualquer necessidade material. Foi então que comecei a buscar respostas. Li sobre cremes, tratamentos, mas nada parecia funcionar. As rugas continuavam ali, como um lembrete constante das lutas que enfrentávamos. Até que uma irmã na fé, Dona Maria, uma senhora de muita experiência e fé inabalável, me chamou num canto depois de um culto e perguntou: "Minha filha, por que você não leva isso ao Senhor em oração? Ele cuida de tudo, até das coisas que nos afligem por dentro e por fora." Suas palavras me tocaram, mas confesso que no início duvidei. Como Deus se importaria com rugas no meu rosto quando havia tantas coisas mais sérias no mundo? Mesmo assim, resolvi tentar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, entrei no meu quarto, ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a derramar meu coração. "Senhor", disse, com lágrimas escorrendo, "eu sei que o Senhor vê todas as minhas necessidades. O Senhor sabe como tenho sofrido, como tenho me desgastado. Mas, Pai, essas marcas no meu rosto me fazem sentir tão velha, tão derrotada. Eu quero servir ao Senhor com alegria, quero que meu rosto reflita a tua paz, não a minha tristeza. Se for da tua vontade, tira essas rugas de mim. Renova a minha força como a do águia, e faz com que meu rosto volte a ser como era antes, para que eu possa glorificar o teu nome com um coração grato." Orei assim por várias noites. Às vezes a fé vacilava e eu pensava: será que Deus realmente vai se importar com isso? Mas então me lembrava das palavras do Senhor Jesus: "Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã. Se Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, certamente cuidaria de mim." Então persistia. Meu marido, vendo minha fé, também começou a orar comigo. Juntos pedíamos a Deus não só pela providência material, mas também pela renovação do meu rosto, para que pudéssemos testemunhar do seu poder. Passaram-se algumas semanas. Um dia, enquanto me arrumava para ir ao culto, notei algo diferente. As rugas na minha testa pareciam menos profundas. Toquei o rosto, passei os dedos suavemente sobre a pele, e senti uma suavidade que não estava ali antes. Meu coração acelerou. Seria imaginação? Mas não, era real. Corri para o espelho maior do banheiro e examinei com cuidado. As linhas ao redor dos meus olhos estavam mais claras, quase imperceptíveis. E os sulcos nos cantos da boca, que antes eram tão marcantes, haviam diminuído consideravelmente. Não consegui conter a emoção. Chamei meu marido, que estava na sala, e ele, ao me ver, ficou boquiaberto. "O que aconteceu com você?" ele perguntou, incrédulo. "Seu rosto está diferente. Está mais jovem." Juntos, nos ajoelhamos ali mesmo e agradecemos a Deus com lágrimas de gratidão. Não era apenas a aparência que havia mudado, mas algo mais profundo. Uma paz que não sentíamos há muito tempo encheu nosso lar. Era como se o Senhor tivesse não só renovado meu rosto, mas também nosso ânimo, nossa esperança. Nos dias seguintes, as mudanças ficaram ainda mais evidentes. Minha pele ganhou um brilho saudável, as rugas continuaram a desaparecer, e até as olheiras que antes eram tão escuras clarearam. Irmãs da congregação começaram a notar e a perguntar o que eu havia feito. Sorria e respondia: "Foi o Senhor. Só Ele poderia fazer isso."
Alguns não acreditavam, achavam que era algum tratamento, mas eu sabia a verdade. Deus havia ouvido minhas orações, havia visto minhas lágrimas e, na sua misericórdia, havia me dado um novo rosto, um rosto que refletia sua glória. Mas a bênção não parou por aí. Pouco tempo depois, meu marido recebeu uma proposta de trabalho melhor do que o anterior. Os clientes voltaram a procurar meus serviços de costura, e as contas começaram a ser pagas em dia. O que antes era escassez, agora era providência. O que antes era tristeza, agora era alegria. Deus não só havia tirado as rugas do meu rosto, mas também as preocupações do nosso coração. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquele rosto cansado e envelhecido antes do tempo. Vejo uma mulher renovada, não apenas na aparência, mas na alma. Aprendi que Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas, até mesmo com coisas que podem parecer pequenas aos olhos dos homens. Ele não é um Deus distante, mas um Pai que ouve, que vê, que age em nosso favor quando confiamos nele de todo o coração. Todas as manhãs, ao me arrumar, agradeço a Deus por essa vitória. Não foi um creme, não foi um tratamento caro, não foi obra do acaso. Foi a mão poderosa do Senhor que tocou meu rosto e apagou as marcas do sofrimento. E isso me ensinou uma lição que levarei para sempre. Não há luta tão grande, não há dor tão profunda, não há marca tão visível que Deus não possa apagar quando nos entregamos a Ele em oração. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por provações, sejam elas físicas, emocionais ou materiais. Deus é fiel. Ele não muda. O que Ele fez por mim pode fazer por você. Basta crer, persistir e confiar que no tempo certo a resposta virá. E quando vier, será tão completa, tão perfeita, que não restará dúvida de que foi o Senhor quem operou. A Ele, somente a Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.